Olá, pessoal, querido. Estou aguardando vocês chegarem. Jéssica, Bianca, Daniele, Cláudia. Olá a todos, Lilian, querida. Quanto tempo? Sejam todos bem-vindos, super bem-vindos. Silvia, querida, Rose, bem-vindos, 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 todos bem-vindos. Cláudia, Laís, Daniel, Dani, querido, Marta, Motobrod, Zélio, querido. Hoje a gente vai falar de um tema bem forte, porque é um tema que ele chega a ser até um tabu, né? Um tabu. Será que a gente pode fazer contato zero com a família? Será que dá para fazer contato zero, que precisa fazer contato zero com a família que te criou, que te alimentou, que fez você crescer? Crescer? Será que fez eu crescer? Em que termos, né? Ana Rosa, querida, Tina, sejam super bem-vindas. Hoje o tema realmente é um tema delicado. Eu falei que é um tema tabu, que a gente vai falar sobre rompimento afetivo com a família. E tem determinadas circunstâncias que isso de fato ocorre. De fato. Então, o que eu vou fazer hoje aqui com vocês? Eu vou falar sobre várias circunstâncias onde o rompimento é necessário. Vou contar alguns exemplos de alguns. O Hélio está falando que pode sim. Vocês podem comentar aí. Eu não vou interromper toda hora sobre comentando aqui, mas mais para frente eu vou reler tudo como eu sempre faço e a gente vai bater um papo aqui, tá? Então a gente vai falar sim sobre o rompimento afetivo e o rompimento total com a família de origem. O que acontece, por que acontece e quando que isso pode acontecer. Então, é muito interessante. Gente, vocês estão vendo que o cenário aqui está diferente. Só para dar uma entrada aqui, que eu estou em outro lugar hoje. Eu vim descansar um pouquinho, né, para dar uma volta aqui num hotel fazenda, muito gostoso. Mas, como sempre, estou super ligada em vocês e nesse propósito de passar as informações e que quanto mais despertos, melhor, que é o serviço aqui que eu me proponho a fazer, tanto comigo como com as pessoas que estão me acompanhando ao longo de todos esses anos. Então, vamos falar sobre esse tema que é complexo e muitas vezes necessário. O que acontece quando a pessoa chega num ponto onde ela fica em dúvida muitas vezes, será que eu faço rompimento afetivo e um rompimento total com a minha família? Em que circunstâncias que eu chego, que eu preciso, em nome da vida, fazer um rompimento? E é muito difícil a princípio, então eu vou dar alguns exemplos onde isso de fato ocorreu. E avisar para vocês, como sempre eu faço, que os exemplos que eu dou são exemplos totalmente redimensionados. Então, para vocês verem circunstâncias que pode ocorrer esse tipo de acontecimento e que precisa acontecer em nome da vida. Então, você pode ser criado numa família que tem comportamentos abusivos ostensivos e que eles são declarados e são muito fáceis de serem notados, e tem pessoas que fogem inclusive de casa, que têm maus tratos, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de situações que são veladas, são pessoas que crescem numa família abusiva, em famílias abusivas, e que os abusos vêm em detrimento da própria pessoa, que vem com uma desqualificação massiva. Muitas vezes os filhos eles são feitos, entre aspas, de escravos dos próprios pais. Essas situações é muito importante eu colocar que não é uma situação padrão, mas não, é claro que a maioria dos lares não acontece isso, mas isso não quer dizer que não acontece. Então, quando a gente fala
de um relacionamento abusivo. Nessa hora, a pessoa fala assim, imagine, são pais que passaram a vida toda se dedicando aos filhos, mas existem viés sobre isso. Então existe uma dedicação que ela é da porta da casa para fora, e que os filhos têm que se comportar de uma maneira totalmente perfeita, mas que de dentro, da porta adentro, existe uma desqualificação massiva, às vezes de um filho só em detrimento dos outros. E também, olha, eu estou lendo aqui, a mãe pode ser vítima de filhos. Sim, eu já vou falar sobre isso também. Não é o tema da live, mas eu vou colocar isso porque você colocou, Doris. Lá na frente eu comento sobre isso. Então pode acontecer, hoje o tema é focado no abuso emocional que esses pais fazem com os filhos. E o que acontece? Então existe uma desqualificação massiva dos pais em detrimento de um filho ou de todos os filhos. E essa desqualificação, o que acontece, a maioria das vezes são com pais narcisistas, onde os filhos nascem para servir aos pais, e eles nascem para moderar, eles percebem logo desde muito cedo que eles precisam moderar o humor dos pais. Então eu vou dar vários exemplos de quando e como isso acontece, e que eles não sabem o que fazer para moderar esse humor. Então são filhos que eles vivem servindo aos desejos desses pais, aos infinitos desejos. Eles não podem ter sucesso na vida, porque esses pais são pais invejosos, inclusive. E quando são filhas mulheres, elas, quando se tornam mulheres e mais femininas, começa o terror dessas filhas quando as mães são narcisistas perversas, porque essas mães vão competir com essa feminilidade, e as filhas, tornando-se mulheres, elas vão competir inclusive em relação à juventude. Elas vão dar uma evidência que essas mães estão envelhecendo e que elas precisariam passar o bastão do feminino para essas filhas também. Mas isso daí não tem como acontecer quando existe um adoecimento mental dessas mães. Os pais também não estão fora disso, porque existem pais que são altamente perversos, abusadores, psicopatas, e a gente vai colocar nisso também pais que são coniventes, que são codependentes, co-narcisistas dessas mães perversas, e pais que os pais são perversos, são irracíveis, donos da verdade, associando a um machismo que ainda, infelizmente, não foi colocado de lado para muitas pessoas que vêm com esse arquétipo permeando, que são muitos homens que acham que precisam ser servidos, vivem unindo-se aos filhos homens em detrimento das mulheres. Então essa gama de acontecimentos, ela pode ser muito extensa. Então eu vou contar um pouquinho para vocês alguns exemplos do que ocorreu de pessoas que tiveram para sobreviver em nome da vida, que cortar laços com as famílias de origem, e momentos também que essas famílias de origem, um dos pais ou ambos os pais, eles cortam com determinados filhos. O que serve de gatilho para esses pais cortarem contato com esses filhos? É como se uma profecia se realizasse. Então é assim, se você não fizer o que eu quero, então você não tem serventia pra gente mais. Então se esse filho desperta, ou se esse filho ou filha resolve se colocar e querer respirar um pouco, ter um pouquinho mais de oxigênio, e começa a fazer coisas para si também, muitas vezes esses pais cortam porque não tem mais utilidade. Sabe a história do psicopata? Você serve enquanto você é útil para mim. Se você não for útil para mim, você não serve mais. Mesmo sendo filho, você tá aí para ser útil para gente. Então, tchau. Pode cair fora. Então, vamos lá. Vou dar alguns exemplos, tá? Infelizmente, existem... eu estou pensando como que eu vou expressar isso daí. Existem dogmas que estão ligados à espiritualidade, e as pessoas que não fazem parte desses dogmas,
que tem alguns grupos que estão vinculados a conceitos espirituais, porque são conceitos que são dogmas, são histórias que são criadas e que aqui não vai nada de preconceito em relação às escolhas espirituais que as pessoas fazem. Mas existem certas escolhas que excluem, inclusive, filhos, quando esses filhos não aderem a esse tipo de escolha espiritual familiar. Então, ou você está com a gente, ou você não pertence à nossa tribo. Então, não são nem velhinhas espíritos afins. A gente vai falar sobre conceitos religiosos, vou usar o termo, conceitos religiosos dentro de uma mesma família e onde as pessoas da família não existe a possibilidade de pertencer a essa família se não aderir a esse tipo de conceito. Existem em vários conceitos religiosos, a ponto das pessoas da própria família excluir quem não adere a esses conceitos religiosos. Então a gente vai pensar que isso daí é da família, que tem esse hermetismo. Isso é uma possibilidade, vou falar várias possibilidades, que tem esse hermetismo e que esse hermetismo tem vários conceitos, vários dogmas do que é o certo e o correto para eles. Nenhum julgamento em relação a isso, todas as religiões têm esse conceito, mas muitos deles podem usar a religião para excluir pessoas que não aderem e, de fato, é isso mesmo, Márcio, impor o poder de soberania sobre as pessoas que não estão aderidas. E essas pessoas são literalmente excluídas. Então eu tenho algumas histórias de pessoas que foram excluídas, que tem famílias que são famílias muito... criaram outras famílias, se casaram, filhos dessas pessoas, e que os pais nem conhecem os netos e que os filhos em algum momento pediram para conhecer os netos, que queria que... Mas assim, não existe possibilidade nenhuma mais de contato. Então aí existe um rompimento da família de origem com a pessoa que escolheu um caminho diferente. Então aí existe esse contato zero da família com esse tipo de filho que não aderiu. Esse é um tipo de contato zero que vem da família. Agora, é a profecia que se realiza. Se você não fizer o que eu quero, e aí a gente vai entrar dentro do âmbito do narcisismo, do psicopata, você não serve para mim. E se você não serve para mim, eu posso te excluir e te desamparar totalmente de tudo que significa família. Então é uma ameaça. Quem vive num lar com narcisistas sabe que é uma ameaça constante, que a pessoa vive pisando em ovos para agradar. Então existe um monte de situações que diminuem a pessoa, e que a pessoa precisa andar de acordo com as regras impostas e com a desvalorização, e precisa servir a esses pais constantemente sob a ameaça do rompimento afetivo. Os irmãos, eles vão ter esse mesmo modelo. Então eles vão ser cordatos demais em relação aos pais, ou vai ter aquele irmão lá que é o reivindicador, que muitas vezes é o que é mais lúcido e que despertou e acorda, que é o mais ameaçado e que é o mais que fica sendo bode expiatório. E existe aqueles irmãos que copiam o modelo e eles fazem entre si a mesma história, o pequeno que vem do poder maior. Então, o poder maior faz isso com os filhos e os filhos fazem isso daí com eles próprios. Então, existe esse tipo de ameaça entre os próprios irmãos. E ameaça por quê? Porque eles querem ficar nesse lugar afetivo com os pais. Mas aí, o que acontece? Eu estou falando de alguns tipos de situação onde os filhos despertam
e não existe possibilidade nenhuma desses pais mudarem. Então, por mais que se fale, por mais que se aconteça, ou esses filhos acabam entendendo que esses pais não vão mudar, que é aquilo que eu sempre falo, o leitinho bom não vai vir, e quando vem, é aquilo que eu falei há pouco tempo para uma pessoa, que quando vem alguma coisa de bom, a gente precisa lembrar que é um bolo só, de um sabor só, e que todas as fatias que vêm, por mais que pareçam fatias diferentes, são fatias do mesmo bolo. Então, às vezes vai parecer mais simpático, às vezes vai parecer mais afetivo, e às vezes vai parecer mais agressivo, denegrindo. São todas manobras para que esses filhos sirvam a esses pais que são narcisistas, perversos, psicopatas. Então, quando trata bem, mas tem uma parte lá que meu pai, minha mãe, eles até me trataram bem, me trouxeram a comida X, provavelmente trouxeram a comida X porque eles gostam também ou porque eles estavam querendo algo. Então, eu tô falando desses pais específicos. Então, eu vou contar algumas histórias aqui de situações que vão piorando. Então, por exemplo, existem algumas mães que são muito, muito psicopatas e que elas vivem tão obcecadas e se sentindo tão em falta, como se o mundo tivesse não suprido esse vazio que elas têm, tudo que elas acham que elas merecem, e que as filhas e os filhos eles têm obrigação de suprir. E o mais comum é elas fazerem isso com as filhas, e existe uma perseguição tão forte e tão alucinada e tão destemperada com essas filhas, que muitas vezes essas mães invadem trabalho, entram em contato com amigos dessas filhas, com namorados, e o que elas fazem? Elas impedem essas filhas de terem uma vida normal, de terem uma vida saudável. Então, tudo que esses filhos estão construindo de saudável, essas mães vão e estragam tudo. Eu já tive pacientes que tiveram histórias muito graves em relação a isso e que tiveram que mudar de endereço. São pacientes que, inclusive, nutrem essas mães com a parte financeira, mas e nutrem e continuam honrando isso, algumas delas, mas elas não podem, as mães não podem nem saber aonde que elas moram, porque elas vão atrás, já invadiram escritórios, descobriram o telefone de chefes, descobriram um monte de coisas para denegrir, para acabar com a reputação desses filhos que também sustentam essas mães. É uma coisa, não é que esses filhos precisam do dinheiro desses pais, não é isso, eles têm vida própria, mas até a vida própria desses filhos agride esses pais, e eles vão sim querer destruir, vão querer tudo que esses filhos têm financeiramente, vão querer roubar a vida desses filhos. Essa que é a tônica dessa história invejosa, desses filhos que criam identidade própria e que não é permitido, porque eles precisam estar grudados e eles não cumprem essa missão porque eles precisam de ter vida própria, identidade. Então, esses filhos que resolvem ter identidade, eles vão ser altamente atacados, mas num nível gravíssimo, 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 gravíssimo. Não existe reconhecimento, em hipótese alguma, pelo que esses filhos possam estar fazendo por esses pais. Muito pelo contrário, existe mais e mais maltrato e mais jogo de culpa, que esses filhos chegam um momento que eles literalmente destamponam, eles saem dessa história para se protegerem, mudam de cidade, mudam seja de onde for, para ter uma vida saudável. E eu fiquei sabendo esses dias que saiu uma lei, né? Porque vocês sabem que os filhos, quando os pais eles ficam mais velhos, e não têm condições, os filhos são obrigados a pagar pensão para esses pais, a sustentar esses pais, que eu acho muito ok, tá tudo certo. Eles precisam, os pais cuidaram desses filhos por um bom tempo e agora tem o retorno aí quando esses pais não têm condições de ter.
Então, e é lei, esses pais podem reclamar na justiça e pedir e exigir pela justiça que esses filhos paguem e sustentem eles na velhice. Mas saiu agora uma lei, porque isso era lei, gente, isso era lei. Só que saiu uma lei que diz que a partir de agora, se você provar maus tratos e você não quiser, isso daqui pode ser revertido. Pelo menos é o que eu entendi agora que as coisas estão ficando mais claras para as pessoas. Então, só para falar que existem situações, inclusive entre irmãos, que existe uma competição em relação a essa mãe ou a esse pai, e principalmente acontece a questão muito grave e que é muito difícil ainda de ser esclarecida, e hoje a gente está pedindo muito para que sejam feitos testes mais específicos de diagnóstico de personalidade, aonde existe uma alienação parental gravíssima e esses filhos eles brigam entre si para ter esse amor, por exemplo, ou dessa mãe, ou para que eles estejam agregados a essa mãe, em detrimento de um pai, por exemplo, ou vice-versa, e sob a ameaça de rompimento afetivo com essa mãe também. Só que isso daí, como eu falei logo no início dessa live, isso parte de cima dessa parte estrutural da mãe e vai para os filhos. Os filhos temem a falta de amor dessa mãe. Então o que eles vão fazer? Eles vão atuar um contra os outros, a vida fica muito difícil, não existe diálogo entre os irmãos, é muito difícil quando os pais são narcisistas, quando existe esse tipo de alienação parental, de ter um diálogo saudável entre os irmãos, porque é como se todos desconfiassem de todos, se existe afetividade, é projetivo isso daí, porque a dúvida está na afetividade dessa mãe, se ela de fato consegue ter essa afetividade, eles ficam rondando essa mãe, precisando desse afeto, ficam a serviço dessa mãe que está constantemente triangulando entre os irmãos, querendo dizer, olha, fulano é mais legal, ele me serve mais, olha, fulano me falou mal de mim, fiquem contra ele, uma manipulação silenciosa, onde esses próprios irmãos acabam sendo inimigos um dos outros. E aquele que é desperto, o que acontece? O que vocês acham que acontece? A gente já vou falar isso daí. O que acontece com as pessoas que são despertas? São as pessoas que elas acabam funcionando como vírus neste sistema. E o que esse sistema faz? Ele vai expelir esse vírus. Então, aqui tem duas questões que eu estou falando nessa live, que são questões muito importantes. A família que expele o filho mais desperto, que é o filho que mais comumente é o bode expiatório, porque é aquele que tem mais possibilidade de enxergar, ou aquele que já tirou o véu e que ele fica à mercê e ainda passa por um tempo de culpa, de confusão de quem é quem, mas ele sabe que algo está errado, pelo menos existe algo que está acontecendo e que está pedindo que saia totalmente esse véu. Nesse meio tempo, a ameaça de rompimento da família com ele vai ficando cada vez maior e existe um meio ponto onde talvez ele próprio rompa com a família e ainda em nome da vida. Muitas vezes isso não é necessário, dependendo do tipo da família, mas muitas vezes isso sim é necessário e depende de como as questões são feitas. Eu já falei de situações aqui hoje que são gravíssimas e que precisa desse rompimento. E existem situações onde você rompe emocionalmente, dá para você se blindar, a ameaça não é tão forte, nem tão destruidora como existem outros tipos de ameaça que acontecem, e você consegue lidar com essa blindagem emocional. Não precisa ficar tão constantemente próximo da família e também não é necessário romper.
Eu vou agora dar uma respondida em várias questões que surgiram aqui, a gente vai conversar sobre isso, e mais na sequência eu vou falar um pouquinho mais sobre as questões de como que acontece mais ainda esse tipo de rompimento e o que você pode fazer em relação a isso, tá? Então, a minha filha já foi atrás disso, com relação ao pai. Sim, existe situações onde o pai, é muito importante isso que foi colocado, onde o pai é super abusivo e aí existe uma manipulação muito grande dizendo assim, e é muito importante de vocês perceberem esse ponto, porque às vezes a mãe fala assim, não, sai com seu pai quando os pais são separados, por exemplo. Sai com seu pai, a lei está dizendo que precisa ficar com o pai. Realmente é importante ter esse contato com a figura paterna. É muito importante para a estrutura do psiquismo. Mas o que acontece é que muitas vezes existe abuso e às vezes os abusos são muito severos e ocorrem mesmo. Existe uma alienação parental do pai ou da mãe. Então isso daí que precisa ser visto com bastante clareza. E uma coisa que eu sempre recomendo é que os filhos possam fazer, se possível, um processo terapêutico, muitas vezes uma separação dos pais, por pior que seja, ela também é uma separação necessária para que fique claro a maternidade e a paternidade, como que esses pais são de fato e que os filhos possam resgatar quem é quem e tenham lucidez para perceber o detalhe de cada um e saber lidar com esse tipo de demanda desses pais para com eles, que antes eram com ele, com o casal, e depois vai vir para eles próprios, porque eles são filhos. E o que pode se fazer? Eu sempre recomendo fazer um processo terapêutico para poder separar o joio do trigo e poder os próprios filhos, mesmo que sejam os pais, tomarem decisões lúcidas. Não é fácil, é um processo doloroso, isso daí para os filhos que são vítimas dessa história, mas é o que muitas famílias têm hoje em dia e é hoje mais comum do que sempre foi. As pessoas se enganam e as pessoas se transformam, muitas se transformam ao longo da vida e percebem, espero que cada vez menos, né? Percebem que casam com pessoas que são perversas, são psicopatas e essas pessoas que são perversas e psicopatas, elas sabem sim manipular muito a ponto de deixar as pessoas em dúvida se elas estão com psicopata ou com perverso, até que as coisas fiquem bastante claras, né? Hoje em dia mais do que nunca. Então, e aí tem essa questão de você fazer este tipo de rompimento, não é? Então, romper em nome da vida, é isso mesmo. Vamos ver aqui mais. A mãe pode ser vítima de filhos, sim, é isso que eu ia falar, Doris. Aí existe também filhos que eles podem se tornar abusivos, eu já falei em outras lives, posso falar de novo, e existe a possibilidade dessa mãe perceber como que o filho está funcionando em relação a ela e também poder se proteger em relação a isso. Infelizmente existem filhos predadores também, mas os filhos podem ser vítimas dos pais, é o que a gente está falando agora. E muitas vezes esses filhos precisam fazer um distanciamento para saberem em que nível que é esse tipo de abuso e se precisa desse distanciamento e quanto que precisa. Se precisa de fato esse contato zero, às vezes precisa mesmo, porque são situações muito graves, são pais que são predadores, né? Que são muito perigosos, são pais que são totalmente emocionalmente alterados, tem uma desregulação emocional super importante, né? Pais que tratam os filhos com berros o tempo todo, deixando sequelas emocionais muito severas nesses filhos, e existe uma necessidade de autoproteção importante para que esses filhos não adoeçam fisicamente. Infelizmente, alguns até adoecem. Pela constelação, parar de falar com os pais não é excluir. Aí você está falando sobre constelação, a constelação, né, que se faz. Eu sou de acordo
com que tudo seja bastante revelado, nada seja escondido. Então, você pode se distanciar desses pais, esses pais podem te excluir. Eu acho que sim, você não vai negar que você tem pais de modo algum, mas se você está sofrendo uma ameaça, como eu já vi casos gravíssimos, que eu falei no início da live, onde esses pais invadem o espaço de trabalho desses filhos, precisa mesmo sim se afastar, precisa fazer o contato zero, e isso não quer dizer que você está excluindo. Eu não estou falando aqui zero de constelação, eu estou falando aqui de relacionamento abusivo, mas se você coloca em constelação, eu vou falar de sistema familiar, de algo que é sistêmico. Então, e que o sistema ele precisa estar em equilíbrio. Então, você também faz parte de um sistema e esse sistema também precisa estar em equilíbrio e vivo, principalmente vivo. Então, como que você pode fazer isso daí da melhor maneira possível? Jamais você vai negar que você tem paz, mas tem situações que são muito graves que você, de fato, você precisa se proteger de uma maneira importante. Eu tenho casos aqui de pacientes que não abandonaram essa situação com os pais, mas que entraram em contato com psiquiatras. Tem histórias assim bastante severas. Eu estou falando de um amplo espectro aqui. Vamos ver aqui mais. Então, quando precisa cortar a ligação, você fazer de uma maneira onde você possa se proteger. Então, por exemplo, tem exemplos aqui de pacientes que eu já falei aqui, que eles inclusive eles subsidiam financeiramente esses pais, mas não podem estar próximo com contato próximo desses pais porque é altamente lesivo. Então são situações assim que são bem assim graves, e muitas vezes esses pais próprios, eles trabalham, fazem de um jeito que é para excluir, que não existe saída para esses filhos, precisa excluir de tanto maus tratos que esses filhos recebem. Então, vamos ver aqui. Isso pode acontecer com os filhos. Se o pai não é mais útil aos filhos, esses pais não servem mais para os filhos. A relação invertida com filhos narcisistas, e narcisistas de século XXI, e também são filhos adoecidos, muito adoecidos, filhos que fazem isso daí com os pais já não têm serventia, já não estão mais nutrindo eles com tudo o que eles querem e precisam e que eles acham que eles estão precisando, e eles próprios descartam os pais. Infelizmente tem de monte isso daí, tem de monte. Então assim, é algo assim devastador para esses pais que dedicaram uma vida para esses filhos, nutriram esses filhos de tudo quanto que foi de benefícios, e esses filhos muitas vezes radicalizam para quererem cada vez mais e não se contentam com o que tem. São filhos que também são bastante adoecidos. E, gente, eu estou hoje falando de um viés importante, avisando que não é a maioria isso daí. Então, eu estou querendo colocar que existe isso daí, existe mais do que a gente imagina, mas existem muitas famílias que são famílias saudáveis também. É porque a gente fala desse viés e precisa ser falado, porque tem muita gente que vive isso e conhece o arquétipo da família estável, da família que tem aquelas brigas, mas que são brigas que aquelas brigas que um fala alguma coisa, diz outro, e daqui a pouco tá tudo bem e tal, mas não é desse tipo de família que a gente está falando. Eu estou falando que são famílias que são muito disfuncionais, são pais e mães que são narcisistas, que é com que o tema que eu abordo, que existe de forma velada e de uma maneira muito difícil de detecção, tá? Então eu vejo assim histórias de pessoas que entram em contato comigo e que passaram a vida dedicando tudo a esses pais nunca ficavam satisfeitos e esses filhos não conseguiram ter vida própria, e quando perceberam isso já era tarde na vida, e aí despertam e precisam correr
correr para terem algum bem-estar para si próprio, além de beneficiar só esses pais, né? Então, são situações onde muitas pessoas têm a necessidade, precisam despertar para poderem ter uma qualidade de vida. Então, precisa ter, muitas vezes, a tentativa de ter essa convivência tolerável e às vezes é muito difícil. Tem histórias de pessoas que passam por sofrimentos muito graves com esses pais, pais adoecidos, e que é fato aqui que acordava com medo. E são histórias assim de pais que têm adoecimento, e adoecimentos mesmo, que ameaçam os filhos, e que os filhos são pequenos e que passam por situações muito difíceis e não tem como fazer, né? Como que pode sair dessa situação, e quando despertam, precisam tomar um rumo para ter a questão da identidade, ter um pouquinho de vida própria, né? Então, aqui, como lidar com o filho vítima de alienação parental ainda menor e atinge a maioridade em rompimento com o genitor alienado. Então, aqui a gente vai falar que existe um desafio, por isso que eu falo que é sempre bom fazer um processo terapêutico. Existe um desafio dessas crianças de separarem o joio do trigo. Eu já tive histórias de pacientes que ficaram alienados de um dos pais, histórias muito interessantes aí durante muitos anos, e que em determinado momento eles têm um despertar, aí, querem ver o pai, por exemplo, tive uma paciente que foi totalmente alienada do pai, já com uma idade mais adulta. Ela entrou no processo terapêutico, conseguiu ver várias situações e foi de encontro com esse pai, falando assim, pai, eu quero te pedir perdão. Ela estava super culpada na hora, mas eu não tive discernimento para perceber o que estava acontecendo, e morrendo de medo que esse pai não a recebesse. E quando ela chegou para falar, ele estava de braços abertos, recebendo, esperando o dia que ela fosse voltar. Então, acontece algumas vezes que esses filhos acabam despertando. Agora, aqueles que não despertam, que não é regra que todos vão despertar, mas aqueles que não despertam, existe um processo dessas mães ou desses pais de saberem lidar com esse lugar, infelizmente, de impotência. E eu acho que a grande maioria acaba em algum momento da vida despertando. Eu acho que esses filhos que não despertam, eles acabam também com uma percepção bem atrofiada de várias coisas, emocionalmente bem desvirtuados, esses filhos que acabam se associando com o agressor, com o manipulador. E sim, um dos cônjuges pode ser narcisistas, podem ser inclusive psicopatas, e tentarem alienar totalmente os filhos. Mas o que eu tenho visto ao longo dos anos é que a verdade sempre aparece, sempre. Eu tenho histórias de filhos de pacientes que até poderia, que não dá para chamar eles para fazerem testemunhas, mas são histórias assim muito fantásticas, e que esses filhos vão crescendo e vão passando por um processo, muito importante, processo terapêutico desses filhos, e eles vão, ao longo do tempo, por mais que esses pais manipulem histórias e contem, falem mal dessa mãe, ou vice-versa, a mãe fala mal do pai, é um tiro no pé que esses pais fazem, porque eles aparecem,
E eles aparecem de fato quem eles são. Então, como que um pai vai falar tão mal de uma mãe, se essa mãe tem, é uma coisa que eu sempre falo para as minhas pacientes, se essa mãe tem retidão nas atitudes dela, se ela é o que ela é, o filho vai perceber em algum momento que essa mãe não é o que esse pai está falando. Que ela não é egoísta, que ela não é isso, e que se em algum momento ela entrou em colapso foi porque a situação chegou num ponto que ela perdeu totalmente a regulação emocional dela, que é do humano também. E que não é uma pessoa que é totalmente descontrolada. Estou dando um exemplo. Ou falar que esse pai é egoísta, esse pai não te dá dinheiro nunca, esse pai não... E de repente vai ver que esse pai está fazendo as coisas dele e que ele fez uma divisão saudável. Então, existe para os dois lados esse tipo de alienação, mas os pais não contam que os filhos vão crescer. Esses filhos vão crescer. Então, essa historinha, esse conto de fadas, aí ele vai acabar. Ele vai acabar e esses filhos, a tendência é que eles acabem vendo exatamente quem é quem nas histórias e quem que empurra o quê e para quê. E esses pais que são abusadores, eles também vão fazer isso com os próprios filhos, também vão fazer. Então vai ficar mais difícil ainda. Então é só dar tempo ao tempo e as pessoas que são vítimas dessa alienação, né, a mãe ou o pai, seja quem for, que continuem trilhando um caminho de retidão. Porque a verdade vai aparecer. Você sendo quem você é, você se trabalhando emocionalmente, você vai seguir e esses filhos vão perceber. A ideia é que eles vão perceber ao longo do tempo. Que mais aqui? Gente, na velhice os filhos têm responsabilidade de cuidar. Sim, aqui. E o princípio da solidariedade jurisprudência tinha precedente nesse sentido. Já de se abster da obrigação alimentar dos genitores, caso comprovado que os pais os maltrataram. Então, essa questão eu ainda vou buscar saber, não estou sabendo como que é isso daí. Então, eu acho que isso daqui que você escreveu, Naninha, acho que faz sentido também, eu acho que faz sentido. Então, vou até buscar, de repente, na próxima live eu abordo mais sobre isso. Como provar que foram maltratados pelos pais? Gente, Mima, vou falar que às vezes tem maus tratos dos avós também. Então são histórias assim bem complexas. Eu sempre gosto de colocar essa questão dos testes, principalmente do Rogers, para deixar com clareza as questões, e existem outros modos, se for o caso, de se colocar em xeque esse tipo de coisa, e aí as pessoas vão articulando do jeito que elas vão dando conta. No meu caso, eu usaria meu histórico dos médicos, psiquiatras e psicólogos. O narcisismo é considerado maltrato? Não obrigatoriamente. Você precisa, a jurisprudência ela precisa de provas concretas. Existem modos de você ter essas provas concretas. Quem vê bastante isso é a doutora Ana Lúcia Ricarte, que a gente tem uma parceria de muitas lives e de muitas questões em conjunto. Inclusive, a gente tem um livro aqui no meu Instagram, que é gratuito, um e-book que a gente fez com o pessoal que junto com o pessoal que são advogados e juristas. Para vocês entenderem mais, o livro é totalmente free. Então vocês podem baixar um e-book. E uma fantasia de amor parental, como fica esse tema? Sim, isso daí que vai ser desconstruído, a duras penas, mas vai ser desconstruído. Um marido narcisista necessariamente é um pai narcisista para o filho? 100%. Ele é narcisista com as pessoas mais próximas, ele sempre vai ser. E ele vai usar um contra o outro. O pior do que a ausência do contato é a convivência com o pai tóxico. Elza, 100%. 100%. Vamos ver aqui.
Sim, concordo com isso, mas falo por experiência, é uma mudança inacreditável na vida emocional de quem se afasta. É verdade, é uma mudança inacreditável. Eu tenho algumas histórias de pessoas não só que se afastaram, mas que foram afastadas e que, ao contrário do que se pensa, as pessoas renasceram para muito melhor, ficaram muito melhor. Ah, São ofensas, palavras ditas de baixinho que só você ouve, e não é só isso, só você ouve. Existem frases e palavras que são direcionadas só para a pessoa, que no intuito de denegrir e de desmontar emocionalmente, que quem está em volta nem percebe, mas ela é certeira para a pessoa. A solução é se afastar justamente para não cair nesse tipo de jogo que o efeito é só para você cair. Não tem como competir, não existem argumentos. O confronto é sempre. Acho que perdi aqui. Eu rompi no nível de nunca mais falar com a minha mãe. É triste, mas libertador. Nunca mais tive dores de cabeça e dores no corpo. É incrível. Pois é, relacionamento tóxico, Gleice, querida, é isso. É muito, muito, muito hard, é muito dolorido. E você ter que romper com as pessoas que você historicamente tem um vínculo genético até. Às vezes é enlouquecedor você pensar que você precisaria romper, mas é inacreditavelmente libertador isso daí. Armadilhas de afastar-se é uma maneira de evitar esse tipo de armadilha e preparar-se para um contato. Num contato futuro você saiba se defender entendendo de maneira desperta. E lembrando que se você tiver um contato futuro, não espere mudança. Não espere de modo algum mudança. Tenho depressão, fibromialgia por conta dos traumas com os meus pais. Realmente é muito difícil. É terrível ver o filho querido tendo toda a liberdade de viver como quer e você ficar acorrentado. Além disso, descobri um companheiro nos moldes dos meus pais e foi horrível. Então, às vezes a gente repete esse tipo de relação e mesmo a questão lá do filho é você continuar na tua retidão e esse filho vai ter o desafio dele, assim como você teve o seu desafio também. Então, todo esse processo... Em casa somos um casal de bosses expiatórios. O MDR foi fundamental no despertar dos dois. É fantástico, é fantástico. A gente já falou sobre isso daí e o MDR realmente ele é libertador, porque você, além de se desintoxicar, você acaba mudando a tua rede neurológica para ficar mais saudável. É isso mesmo. Pessoal, olha só. Quando falo de fantasia do amor parental, é isso. Ter a ideia de que o amor aos pais são sempre uma verdade. É bem isso, é bem isso. Olha, eu sei que essa live aqui foi uma live meio difícil, uma live, um momento que muitas vezes causa dor, causa muito desconforto, mas eu digo para vocês que é libertador quando você desperta e realmente toma uma atitude em nome da vida, seja qual escolha você fizer, com bastante lucidez, tá bom? E só lembrando que a gente tem esse grupo que tá fantástico, que é o grupo de... são 3 grupos terapêuticos, super terapêuticos para o despertar e recuperação de traumas. É um assunto tabu, é fato. Esse grupo é fantástico para liberação de traumas, empoderamento. Um é liberação de traumas, outro é empoderamento e o terceiro é encontro de novos propósitos na vida. Então, quem quiser entra na minha bio e pode se inscrever para o próximo circuito desses grupos, porque tem começo, meio e fim, porque é para resolver mesmo, tá bom? Então, entra na bio, Marli. E quero mandar um beijo enorme para todos vocês que estiveram comigo nessa live e dizer que eu sei que o tema é difícil, mas eu também sei que é necessário para muita gente
entrar em contato com esse tema doloroso, e quando a pessoa desperta, ele é libertador. Quem já despertou, que escreveu aqui, sabe o quanto que é doloroso e o quanto que é libertador quando existe atitude em nome da vida. Seja a atitude que vocês escolherem. Aqui eu não dei receita de bolo para ninguém. Eu dei várias situações possíveis e dizendo o quanto que a gente está calcado numa história hierárquica e quanto que muitas vezes é difícil romper, mas todos são humanos, passíveis de serem adoecidos, passíveis de terem problemas mentais, inclusive. Então, nessa história toda, a gente tem que, de fato, tomar atitude em nome da vida. Então, um beijo para todos e semana que vem a gente se encontra e quanto mais despertos, melhor. E se alguém quiser algum tema específico, escreve no direct e eu vou levar em consideração, como eu já levei vários e sempre levo vários pedidos em consideração, tá bom? Beijo para vocês e até a semana que vem. E quanto mais despertos, melhor.